Olá, muito boa tarde ou bom dia, você que me assiste. O meu nome é William de Meira e eu vou te apresentar agora meu trabalho de iniciação científica intitulado como O Princípio da Boa-Fé Objetiva como Critério de Interpretação nos Sistemas Contratuais Empresariais Contemporâneos. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Rosalice Fidalgo Pinheiro, aqui da Universidade Federal do Paraná. Ele tem como alguns dos seus principais objetivos buscar investigar se há uma ingerência das forças que atuam no campo empresarial quando da aplicação da função interpretativa da boa-fé objetiva nos contratos empresariais, buscando elucidar se há e qual seria um conteúdo mínimo dessa função quando aplicada pelos tribunais brasileiros nas relações entre empresários, e se existentes, quais seriam os aspectos que diferenciam a aplicação da boa-fé objetiva no campo das relações empresariais. E por fim, o presente trabalho também vai buscar investigar quais coordenadas o intérprete do direito, o aplicador da norma, deve ter em mente quando aplicar a função interpretativa da boa-fé objetiva nas relações interempresariais. A metodologia utilizada no presente trabalho ela foi orientada pelo método indutivo de pesquisa, utilizando como substrato o entendimento doutrinário e jurisprudencial, sobretudo no que diz respeito ao entendimento, ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, partindo já para a reflexão, o começo do trabalho ele trata de uma revolução histórica, uma evolução histórica do direito empresarial, dizendo ali, né, que o direito empresarial se afirma como um direito autônomo, classicista, fundados por empresários e para os comerciantes, né, por comerciantes e para os comerciantes, fruto de uma prática dos usos e costumes que atendem melhor a dinamicidade das relações de mercado do que uma lei positivada, propriamente dita. E a partir dessa construção histórica, então, o trabalho chega à conclusão de que são três pilares fundamentais que devem ser observados quando da aplicação da boa-fé objetiva nas relações interempresariais. São eles a livre iniciativa, os usos e costumes e o escopo de lucro dos contratos. São esses três pilares fundamentais do direito empresarial que devem ser observados quando o aplicador da norma for utilizar a função interpretativa nos contratos empresariais, nas relações entre empresas, né? E aí o trabalho ele busca também investigar qual o conteúdo mínimo dessa função interpretativa quando aplicada pelos tribunais nas relações interempresariais. No decorrer do contrato, foi investigado que o conteúdo da boa-fé do direito empresarial não é diferente dos outros contratos. Ele incide da mesma maneira, ele tem um conteúdo nuclear que contempla deveres anexos que incidem nos contratos civis, por exemplo. São eles, né, os deveres de honestidade, lealdade, probidade, cooperação, que são padrões para todas as relações. Mas, no direito empresarial, há um dever especificamente que atua com maior afinco, por assim dizer, que seria o dever de informar. E esse dever de informar ele pode atuar com maior ou menor intensidade a depender dos usos e costumes de cada relação. Há relações em que o dever de informar é maior e há relações em que o dever de informar é menor ou reduzido, porque as duas partes têm que buscar informações e não só uma delas. Isso depende muito das relações, dos usos e costumes de cada prática de mercado. Partindo então para uma função integrativa da função da boa-fé objetiva, né? O trabalho então ele investiga, ele dizendo que a boa-fé objetiva ela é um dos institutos mais tradicionais do direito empresarial. Ele atua ali como um catalisador das relações de mercado que reduz os custos de transação. Então ele é um princípio do direito que fomenta as relações de mercado porque atribui maior confiabilidade a essas relações. Mas, como foi dito, as relações nas quais incide a boa-fé objetiva, nessas relações a boa-fé objetiva ela não deve incidir de igual maneira. Ela não deve incidir de igual maneira como ela incide nos contratos, nas relações de consumo ou nas relações de direito ambiental, como ela incide no direito empresarial. Há que se observar as especificidades de cada campo, que o campo ele fornece coordenadas que são impositivas quando é da aplicação desse instituto, dessa cláusula geral do direito, né? Então, o direito, né, o aplicador da norma, ele deve observar essas especificidades, sob pena de subverter a lógica empresarial e até mesmo aparelhar, né, a boa-fé objetiva a agentes econômicos oportunistas que podem utilizar da cláusula geral de boa-fé para tentar um paternalismo no judiciário, ou mesmo uma intenção oportunista para tentar se subterfugiar, né,
das suas obrigações que foram contraídas em contrato. E, nesse sentido, o intérprete deve sempre se atentar aos 3 pilares fundamentais do direito empresarial. Por fim, ter nenhuma contribuição da análise econômica do direito, onde se busca um ponto em comum, tanto a análise econômica do direito quanto a boa-fé objetiva, elas trabalham para um fim em comum, talvez pode-se assim dizer, que seria a redução dos custos de transação. E então seria mais ou menos essas as contribuições. Como conclusões finais, então tem-se que ali a boa-fé objetiva, ela incide não de uma maneira padronizada, mas de maneira a observar as especificidades de cada campo, e no direito empresarial ela deve observar primordialmente a livre iniciativa, os usos e costumes e o escopo do lucro do contrato. Então, essas foram as minhas observações. Fico disponível para eventuais dúvidas e muito obrigado.